A paz, povo de Deus, louvado seja Deus por mais um dia da jornada com Cristo. Hoje é 16 de novembro de 2024, estamos no 16º dia da jornada com Cristo. Eu quero que você entenda que o objetivo deste propósito é o nosso aperfeiçoamento espiritual, é o crescimento espiritual. E se você deseja ter um crescimento espiritual progressivo, você precisa perseverar na prática da oração, perseverar em obedecer aos mandamentos de Deus, aos princípios do Evangelho. Os mandamentos da lei de Deus, no Antigo Testamento, têm um conceito de estatutos, preceitos, normas. Mas os mandamentos da lei de Deus, no Novo Testamento, têm um conceito de princípio, de intimidade com Deus, tem um conceito de prática de vida, de estilo de vida. Cristo Jesus resumiu os mandamentos da lei de Deus em dois princípios fundamentais: amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, e amar ao próximo assim como Cristo nos amou, assim como Ele nos amou, nós também devemos amar os nossos semelhantes. Portanto, quem ama está cumprindo toda a lei de Deus. Esse é o dogma do Evangelho. O princípio fundamental do Evangelho é o amor ao próximo. É isso que ensina o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Persevere na obediência aos princípios do Evangelho. Obedeça à lei de Deus e você encontrará paz. Você encontrará alegria. Você encontrará felicidade. Porque essa felicidade, ela vem da presença do Espírito Santo. Se você obedecer à palavra de Deus, se você viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Evangelho, o Espírito Santo virá e fará morada no seu coração, fará morada em sua vida. E você experimentará o reino de Deus na terra, o reino de Deus na sua vida. O que nós precisamos é abrir o coração para o Espírito Santo entrar. O que nós temos que fazer é obedecer à palavra de Deus. Esse é o significado mais profundo da fé. A fé é a obediência à palavra de Deus. Inclusive, é sobre isso que eu quero que você medite comigo no vídeo de hoje. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Nós vamos começar aqui a partir do versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14. O título aqui na Bíblia é: A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Preste atenção. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, mas não obedecer à palavra, mas não obedecer aos mandamentos de Deus? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aqui nós conseguimos entender o conceito de fé, segundo a teologia de Tiago. O conceito de fé não é um mero sentimento, não é uma mera sensação, não é um arrepio, não é um pensamento positivo, não é simplesmente acreditar que Deus existe. O conceito de fé na teologia de Tiago não é apenas uma crença, mas o conceito de fé na teologia de Tiago, o servo de Deus que escreveu essa carta, é um conceito de obediência à palavra de Deus. Portanto, nós conseguimos entender dentro desse conceito que a fé nos leva a uma vida de obediência racional
inteligente à palavra de Deus. Portanto, a fé é racional, a fé é inteligente. É quando você consegue assimilar, compreender a proposta do Evangelho, a proposta do nosso Senhor Jesus Cristo, e você decide obedecer a Cristo. Você decide viver o estilo de vida messiânico, o estilo de vida cristão, adotado pelos apóstolos, pelos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo e ensinado por Jesus. Esse estilo de vida tem como característica a obediência a Deus, a pureza, a santidade, o amor. Esse estilo de vida tem como característica a pacificação, a justiça, a compaixão, a misericórdia, a perseverança, a decência. Essas são algumas características elementares do estilo de vida cristão. É assim que nós cristãos, convertidos verdadeiramente, temos que viver. A fé sem obras é morta. Tem que ter obras, tem que ter atitude, tem que ter uma decisão acertada dentro dos nossos corações. Uma decisão de mudança de vida, de querer viver uma vida nova. Não viver mais seguindo os padrões mundanos, mas viver seguindo os padrões divinos. Vivendo debaixo dessa luz, dessa direção que é nos fornecida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos proporciona, nos fornece a direção, nos ilumina, mostrando o caminho pelo qual devemos caminhar, pelo qual devemos trilhar, nos mostrando a jornada que devemos seguir. Uma jornada de espiritualidade, uma jornada de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, de pureza, uma jornada de santidade. A fé sem obras é morta. Veja só, versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está como? Morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Veja só. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Quem é obediente a Deus já está mostrando sua fé. A fé, ela é racional, é inteligente. A fé é o compromisso que nós temos com a palavra. Quando você tem um compromisso com a palavra, quando você segue a justiça de Deus, quando você procura viver uma vida acertada, correta, essas são as obras que testificam que a sua fé é verdadeira. As obras são uma comprovação da veracidade da nossa fé. As obras são uma comprovação de que a nossa fé é verdadeira. Se a pessoa diz que tem fé, mas não tem obras, não obedece à palavra, não tem atitudes que provam que ela realmente está mudada, está transformada, essa pessoa não tem fé. A fé dela é morta porque não tem obras. Eu quero que você digita nos comentários: a fé sem obras é morta.
Declare comigo: a fé sem obras é morta. Então as obras falam mais alto do que palavras. Muitos dizem que têm fé em Deus, mas onde estão as obras? Uma pessoa que tem fé em Deus não pratica a mentira, não sente inveja, não é arrogante, orgulhoso, não é violento, vingativo, de jeito nenhum. Pessoa que tem fé, ela obedece aos princípios da palavra. Ela é fiel àquilo que Deus ensina. Eu repito, a fé sem obras é morta. Veja o que diz no versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios creem e tremem. Alguns dizem que os demônios creem e tremem, mas não obedecem. Só que essa parte não obedecem não tem aqui na Bíblia. É claro que os demônios obedecem. Quando Deus dá uma ordem, os demônios têm que obedecer. Agora, os demônios, eles não têm intimidade com Deus porque escolheram o seu caminho. Eram anjos que se rebelaram contra Deus e escolheram viver longe de Deus. E por isso viraram demônios. Mas quando Deus dá uma ordem, os demônios saem. Por exemplo, uma pessoa possuída de demônios, quando ela recebe uma oração da fé, e aí a gente usa o nome de Jesus para expulsar o demônio. O demônio sai em nome de Jesus e o demônio obedece. O demônio tem que sair, porque o nome de Jesus foi invocado. Quando o nome de Jesus Cristo é invocado, todos os demônios têm que obedecer. Até mesmo o Beelzebul, até mesmo o maligno, ele obedece. Quando o nome de Cristo é invocado por uma pessoa que tem intimidade com Deus, os demônios obedecem. Versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Fé e obras devem andar juntas, porque a fé não é um mero sentimento ou uma sensação, mas a fé é inteligente, é racional, é sábia, e esta sabedoria nos leva ao temor do Senhor. O princípio da sabedoria é temer a Deus. A verdadeira fé me leva a viver uma vida no temor do Senhor, em obediência à palavra. Amém? Quem não obedece à palavra, quem não obedece a essa palavra, não tem fé. Tem um sentimento, uma religiosidade, uma sensação, pode até ficar arrepiado, falar em línguas estranhas, mas se não obedece à palavra, essa pessoa não tem fé. A fé dela é morta. É aquela fé religiosa, é aquela fé de fariseu, fé hipócrita. E essa fé não agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é a obediência à sua palavra. Amém? Declare comigo: a fé que agrada a Deus é a obediência à sua palavra. Você pode até anotar isso nos comentários. Deixa gravado aí, por gentileza, digita: a fé que agrada a Deus é a obediência à sua palavra. Amém? Grava isso e eu creio que Deus será glorificado através da sua vida. Vamos orar? Quero começar a oração de hoje
recitando o Salmo 23. Você pode orar comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pai querido, em nome de Jesus, eu te apresento a vida de todos os meus companheiros e companheiras de jornada, pessoas que estão me acompanhando há um bom tempo aqui no canal, que estão tendo a paciência de ouvir minhas pregações, de procurar entender tudo que eu tenho ensinado aqui no canal. Aquilo que o Senhor tem me dado, eu tenho compartilhado aqui no YouTube, na igreja a qual eu presido, enfim, aonde o Senhor me mandar, eu estarei proclamando o Evangelho. Meu Deus, eu peço que essa pessoa que está me acompanhando seja abençoada, que ela e a família dela seja abençoada em todas as áreas. O Senhor sabe, Pai, do que esta pessoa precisa. Então eu te peço, Pai, supra as necessidades desta pessoa, necessidades básicas e avançadas, porque tem muita gente que está realmente em necessidades básicas, necessitando do pão de cada dia. Por isso eu peço para o Senhor suprir tanto as necessidades básicas quanto as necessidades avançadas. Realiza os sonhos, meu Pai, desta pessoa. Essa pessoa que sonha em ter o próprio negócio. Ela sonha em empreender, em ter a própria empresa. Abre as portas, meu Pai, e realiza o sonho dessa pessoa. Prospera, meu Deus, abundantemente o teu povo. Abençoa o teu povo com paz, com saúde, com prosperidade e com a salvação da alma. Espírito Santo, entra na vida dessa pessoa e faça morada, seja o guia e seja o consolador desta pessoa. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quem crê, diga amém. Por hoje é só, amanhã tem mais. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Glória somente a Deus.